você, querido. Está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Graça e paz da parte do seu Filho Jesus Cristo. Com muita alegria, estamos chegando aqui, mais uma vez aqui na TV Meteoro, com o programa O Evangelista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aonde você estiver, receba o abraço respeitoso, fraternal, do pastor Roberto Alecrim, apresentador do programa e também presidente do Ministério Paixão pelas Almas. Programa O Evangelista, que você está nos honrando agora aí com a sua assistência, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Programa O Evangelista é um braço do Ministério Paixão pelas Almas. É um ministério do qual sou presidente. É um ministério interdenominacional e independente. Interdenominacional por quê, pastor Alecrim? Porque o pastor Alecrim abraça todas as igrejas evangélicas do Brasil e fora do Brasil. Abraço todas as denominações evangélicas. Aqui não temos separação, não fazemos distinção para quem é de igreja A, B, C ou D. Aqui somos um corpo em Cristo, professando nossa fé em Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, não tem nenhum tipo de divisão negativo. Aqui a mensagem é uma só. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. E como o programa Evangelista é um braço do Ministério Paixão pelas Almas, nós temos aqui, o pastor Alecrim tem aqui uma tríplice missão fundamentada na Bíblia, Palavra de Deus. Nossa primeira missão, estamos focados nisso. Pastor Alecrim, acho que ele, não sei, acho que ele só pensa nisso, ele só fala nisso, ele só trata disso. Nossa primeira missão, evangelizar o mundo. E fazemos isso através da internet. E sabe por que nós fazemos isso aqui? É porque é ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos. Marcos 16, versos 15 e 16, o Senhor Jesus Cristo, ele bem falou assim. Ele falou numa boa para seus discípulos, após ele ter ressuscitado. Ele falou assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, estamos aqui em obediência. Não estamos inventando nada. Somente apresentando o evangelho de Jesus Cristo e lançamos mão da internet. E olha, você que nos assiste, você é uma parte, você é uma pessoa extremamente importante para que o programa Evangelista não é do pastor Alecrim, é do reino de Deus. E você, compartilhando esse horário, compartilhando o programa Evangelista, você está juntinho com o pastor Roberto nessa missão, nesse propósito de levar o evangelho. E aí, eu convido você a compartilhar com seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, pessoal do escritório, do consultório, do futebol, o pessoal da indústria, do comércio, que está na barca, que está no ônibus, principalmente aqueles que, dentre todo esse pessoal que eu falei aqui, não se converteram ainda, não ouviram do evangelho. E quando você convida para ir lá na sua igreja, ele não vai. Mas através do programa Evangelista,
é uma grande oportunidade dessa pessoa ser evangelizada. Por quê? Aqui apresentamos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, entenda, nos ajude, ajude o pastor Alecrim, compartilha, tá bom? Nossa primeira missão, então, qual é? Evangelizar o mundo. Segunda missão, fazer discípulos. Também em obediência ao que o Senhor Jesus Cristo falou também a seus discípulos. Você é discípulo? Eu aqui estou em obediência. Qual é a obediência? Qual é a obediência? Estamos aqui no propósito também de fazer discípulos. Nosso programa do dia 9 de outubro, o pastor Alecrim está lá, trazendo uma mensagem, como fazer discípulo. Se você quiser aprender a ser discípulo, agir como discípulo, passar por um discipulado e depois chegar num outro patamar, sair aqui da posição de discípulo, passar para discipulador. O que é o discipulador? É o que o pastor Alecrim faz aqui. Eu discipulo, eu converso com os irmãos, eu incentivo os irmãos, eu ensino os irmãos como levar o evangelho, como pregar o evangelho, como ensinar as escrituras, como testemunhar de Jesus Cristo. Então, nossa segunda missão qual é? Fazer discípulos. E você, repito, é muito importante para nós aqui no programa Evangelista. Nossa terceira missão, socorrer o pobre e o necessitado. Ah, pastor Alecrim, você fica aí pedindo dinheiro para você? Ó, eu estou aqui na minha galeria com um irmão, sabe aonde? Num pronto-socorro, tomando soro. Mandou mensagem, pastor Alecrim, me ajuda. Me manda aí X reais. Eu não vou falar o valor que ele pediu que está precisando, porque eu preciso comprar alguma coisa para mim comer, pastor Alecrim. Eu não tenho nada na minha casa que eu possa comer. O que está lá para minha esposa, para meus filhos. Eu estou muito doente. Minha glicose está muito alta. E olha, irmão em Cristo, foi cantor de uma grande gravadora, passando necessidade. E eu sei, e você sabe, que tem muitos irmãos no Brasil passando necessidade. Pastores, missionários, evangelistas, irmãos na fé, os domésticos da fé, que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou também a seus discípulos, dai-lhes voz de comer. Então, nosso ministério, Paixão pelas Almas, leva o espiritual, mas eu entendo que também eu preciso levar o material, que é pão, que é o remédio, que é outras formas de socorrer irmãos que ligam aqui para mim. Pastor Alecrim, me ajuda. Então, está aí o meu contato, está aí a nossa chave Pix, alecrim.roberto16@gmail.com. Não se preocupe em dar R$1.000, R$500, R$200, R$100. Uma pequena oferta voluntária. É com ela que eu consigo socorrer irmãos, pastores, missionários que pedem auxílio no momento da dificuldade. Eu já recebi hoje aqui mais um pedido de ajuda. Só posso fazer na medida em que eu recebo oferta voluntária. Bom, está dito aí, então, a nossa tríplice missão, mas também temos outra fundamentação bíblica para estarmos aqui na TV Meteora. Você já sabe, segunda a sábado, 15 horas. Domingo, 7 da manhã, estamos aqui. Nós temos ainda mais duas fundamentações para estarmos aqui, bíblicas. Nossos 2 versículos de ouro. Por que versículo de ouro, pastor Alecrim? Porque são 2 ensinamentos preciosíssimos, mais preciosos do que o ouro. Mas eu botei versículos de ouro. 2 ensinamentos de Jesus Cristo, que ajudam o pastor Alecrim a estar aqui, a convidar, a estar pessoas aqui com a gente. 2 ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus 24:14. O Senhor Jesus Cristo ensinou a seus discípulos. Ele deu essa palavra profética. Profética porque veio da parte de Deus. Profética porque saiu da boca de um grande profeta, Jesus Cristo. Profética porque começou lá e acontece hoje, aqui, hoje, no Brasil e no mundo. Está acontecendo, sabe o quê? A evangelização aqui no Brasil
e em várias nações também. Então Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ô, meu irmão, ô, minha querida irmã, preste muita atenção. Olhe essa palavra de Jesus Cristo. Se envolva, se enganje na evangelização do mundo. Tem nações ainda que não foram alcançadas. Precisam ser, serão, com certeza, todas as nações serão evangelizadas. Aí você me pergunta assim: ah, pastor, Coreia do Norte, Coreia do Norte vai ser evangelizada? Coreia do Norte vai ser evangelizada? Vão deixar lá entrar os missionários? Meu querido, vai entrar. Vietnã vai entrar? Vai entrar. Argélia vai entrar? Vai entrar. Paquistão vai entrar? Vai entrar. No Irã vai entrar? Vai entrar. Aonde tem perseguição, pode ser a perseguição que for, o evangelho vai entrar. Porque é plano de Deus. Não tem diabo, não tem diabo, não tem demônio que vá impedir a evangelização das nações. Não tem. A palavra está aí. O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, alcançando todas as nações, então virá o fim. É trajetória de Deus, é plano de Deus. Não tem meio termo. O nosso segundo versículo de ouro encontra-se em Atos 5:42. Dr. Lucas escreveu assim, e este evangelho, ele escreveu assim: e todos os dias, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Pastor Alecrim, dá para repetir aí? Quando mesmo que os irmãos se reuniam, aquela igreja que surgiu ali em Atos dos Apóstolos, quando é que ela se reunia? Era 2 dias na semana, pastor Alecrim? Era 3? Era 4? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. O que me alegra é que hoje o programa O Evangelista está todos os dias na TV Meteoro. Todos os dias. De segunda a sábado, 15 horas, domingo, 7 da manhã. Bem, dito isso, nós estamos aí já com 2 convidados na nossa sala de transmissão. Eu vou chamar aqui para dar o primeiro boa tarde. Pastor Hamilton Matias, que está em Diadema, São Paulo, e a missionária Luceni, que está na Penha, no bairro da Penha, São Paulo. Primeiro, pastor Matias, para o seu bom dia. Bom dia não, boa tarde. É isso aí, meu querido pastor Alecrim. Muito boa tarde ao senhor, boa tarde à nossa missionária Alzeni. É Alzeni? Luceni Alecrim. Luceni Alecrim. É um prazer conhecê-la pessoalmente, né? Já conheci através do rádio. E boa tarde a toda a equipe aí da TV Meteoro. Eu sou Hamilton Matias do programa Cultura e Fé, como algumas pessoas já sabem, né? E nós estamos aqui nesta tarde para somarmos, juntarmos aqui conhecimento, aprendizado e juntos a gente fazer a obra de Deus. Eu quero mandar uma boa tarde para todas as pessoas. Não dá para falar o nome, pastor Alecrim, porque são muitas as pessoas que nos acompanham. Então, todos que estão ligados com a gente aí, recebam o nosso abraço na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tarde de vocês. E nós estamos por aqui. E é isso que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes, pastor Alecrim. Isso, missionário Luceni. Boa tarde, pastor Roberto, boa tarde, pastor Hamilton, pastor Paulo, boa tarde também para todos os ouvintes do programa Evangelista. Eu sou a missionária Lucenia aqui de São Paulo, quero desejar a todos uma ótima tarde, uma tarde abençoada, uma tarde gloriosa na presença do Senhor Jesus, e quero dizer que para mim é um prazer, é um privilégio muito grande quando eu sou convidada pelo pastor Roberto para estar aqui junto com ele, fazendo a participação no programa Evangelista. Quero deixar assim, um abraço bem apertado para todos, beijão com muito carinho para todos os irmãos amados, para todos os ouvintes. Muito bem. Olha,
nós temos agora os vídeos missionários. Após o vídeo missionário, a missionária Luceni vai retornar para estar orando. Então, vamos agora assistir 2 vídeos missionários e vamos retornar logo após os vídeos missionários. Milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos, em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias, nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas de viagem, em barcos ou lanchas, para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho usando aviões de pequeno porte. Amando a Deus e ao próximo, levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com esses povos o amor de Jesus. Ferramentas evangelísticas, cuidado pastoral, treinamento e mobilização de líderes das igrejas locais e execução de projetos de desenvolvimento social integram a missão que Deus nos deu. Oração, trabalho voluntário e doações são constantes necessidades nos nossos trabalhos nestas comunidades. Vamos voar juntos? Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus, sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia. Você não tem mais o que fazer. É deixar e não tem ninguém pra te ajudar. Apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Minhas bem gemidos, o Senhor te ouvirá. Depois eu vou pegar o contato do sem palavras, ele vai te responder. Você me entende. Amém. Quando você quer chorar. Mas o resto ninguém virou aqui. Sabe de tudo. Você também, amém? Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra limpar a vida, esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra limpar a vida, esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria a morte, mas Jesus, minha sorte, só milagre, estou aqui. Aquilo que parecia
minha sorte, sou um milagre, eu estou aqui. Usa-me, sou teu milagre, Senhor. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem, Senhor. Usa-me, o filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui, Senhor. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Sou um Aí nós vamos esse trabalho aqui no cemitério em toda a Paraíba. Um milagre É oportuno, né? Senhor. Multidão de pessoas Por isso que que nós vêm estamos aqui os túmulos, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aquele que me tirou e tirou você do lamaçal do pecado. Só Ele tem poder para tirar o ser humano do pecado. Amém? Glória a Deus. Essa parceria com a Igreja Presbiteriana Conexão Celeste. De todas as provas que eu já passei, Ô, João, boa tarde. A importância da igreja se juntar com o propósito e evangelizar, pastor. A importância é fundamental. E as igrejas têm essa missão de estar pregando a palavra de Deus, não só a preocupação da igreja presbiteriana Conexão Celeste, também a preocupação da a gente lê a palavra, é bom pra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Em vez de no passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida completa está. Sai enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Há um tempo de luta, mas é um tempo da alegria, assim como diz a palavra do Senhor. E o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria no amanhecer ela virá. Quem vai trazer essa alegria pra mim e pra você? Só pode ser Ele, Jesus. Mas o Deus que nos enviou aqui, Ele sabe de tudo e sabendo tudo. E Ele me mandou falar que vai dar seu rumo.
pode mudar. Ele está enviando um consolo. Receba na sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Ele agora em sua vida vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não é motivo pra você parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a sua... Muito bom, muito bom. Obrigado pelo retorno aí do estúdio. Estamos aqui, então, após os vídeos missionários. Nós temos a presença da missionária Luceni, temos também a presença do pastor Hamilton Matias, eles já estiveram conosco na abertura, e eu quero, então, depois uma comunicação, um retorno do meu operacional, para saber se eles já estão novamente na sala de transmissão. Bem, você está me dando o carinho da sua audiência. Estamos aqui na TV Meteoro, de segunda a sábado, às 15 horas, e também domingo, 7 horas da manhã. Como disse na abertura, você é muito importante para nos ajudar aqui no propósito do programa O Evangelista. Evangelizar todo mundo, fazer discípulos e socorrer o pobre e o necessitado. Tá bom? Você é muito importante. Quero agradecer aqui ao irmão Leandro Braga, que está nos assistindo, a irmã Raquel Santos, que está nos assistindo também, e temos outros irmãos nos assistindo também. Ok, já estão de volta os irmãos. Então vamos para o nosso momento de oração. Hoje vamos estar orando pelas nações que começam com a letra J. São 3 nações: Jamaica, Japão e Jordânia. Nós temos aí o nosso GeoAtlas. Aqui nós temos todas as nações em forma alfabética, em ordem alfabética, também com suas bandeiras. Missionária Luceni retorna com a gente para estar orando pelas nações, pelos enfermos, pelas famílias, orando por Israel. Missionária Luceni, seja bem-vinda mais uma vez. Então enquanto a missionária desliga lá para a gente então vai estar retornando com o pastor Hamilton Matias. Pastor Hamilton Matias, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Enquanto a missionária Luceni está chegando ali, eu gostaria que você falasse um pouquinho, pastor Hamilton, uma apresentação sua e também do trabalho que você desenvolve na sua rádio com o seu programa. Amém, amém, glória a Deus. É isso aí, meu querido pastor Alecrim. Estava com dificuldade de abrir o microfone aqui, mas a nossa irmã Luciane já voltou ao normal, né? Mas eu vou falar aqui rapidinho, mandar um abraço e dizer para os nossos ouvintes como é emocionante a gente ver o que a gente viu agora lá em Campina Grande, né? Esse pessoal trabalhando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. O nosso coração se alegra. A gente que já fez um trabalho assim parecido e tem o desejo no coração de fazer isso, a gente se alegra porque você vê lá pessoas com aquele carinho, com aquele amor, né? E muitas pessoas necessitadas em volta, observando, prestando atenção e de uma forma ou de outra sendo favorecido, porque a palavra está chegando e é isso que temos que fazer todos, né? Temos que usar isso como exemplo para poder levarmos ao evangelho aos 4 cantos do mundo, como diz a palavra de Deus, né? Mas vamos deixar a missionária orar pelas nações e depois nós damos continuidade lá na frente e nós vamos ter nosso espaço, né, pastor Alecrim? Sim. Então, missionária Luceni, para orar agora nesse momento de oração. Tá certo meu microfone agora? Tá aberto? Tá certinho. Está tá bom, certinho. então vamos orar. Tá, então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós nos colocamos diante de Ti em oração nesse momento, para estarmos intercedendo por nações, por vidas, Pai, que necessitam de um socorro, necessitam de uma ajuda, e nós sabemos e cremos
que o Senhor é o nosso socorro bem presente em toda e em qualquer situação, circunstância. O Senhor é o nosso Salvador. Em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Eu oro nessa tarde, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, pelos países da Jordânia, Jamaica e Japão. Eu coloco essas nações diante de Ti, meu Senhor, e pedindo que o Senhor faça com que o Teu querer e a Tua vontade seja feito nessas nações. Nós cremos que, agindo o Senhor, nada pode impedir o Teu querer. Jesus, eu creio que o Senhor está à frente do Teu povo, está comandando todas as coisas, e eu creio que essas nações serão alcançadas, como é a vontade do Pai, como é a vontade do Senhor. Creio que tudo já foi provido, tudo já foi preparado, e essas pessoas não ficarão sem ouvir o Teu Evangelho do Reino. E eu já quero te agradecer, meu Jesus, por essa bênção. Eu oro também nesta tarde por vidas que se encontram enfermas. Nós cremos que não é a vontade de Deus, não é a vontade do nosso Pai, não é a vontade do Senhor, que as nossas vidas, durante o tempo de existência aqui, seja uma vida de sofrimento, de um padecimento físico, seja uma vida em cima de uma cama, na nossa própria casa ou num leito do hospital, porque dessa forma nós não conseguimos reinar em vida como é a vontade do Senhor. E o Senhor, meu Jesus, foi ferido no seu corpo. Agradou ao Pai fazer isso, como está escrito, que agradou ao Pai fazer isso no corpo do Senhor, ferir o corpo do Senhor, moer o corpo do Senhor, para que o nosso recebesse cura, recebesse saúde, que assim seja feito. Eu oro para que as vidas que estão enfermas, elas creiam no seu amor, creia que é a vontade do Senhor que elas sejam curadas. Nunca foi da vontade do Senhor que vivêssemos enfermos. Este foi um mal que foi trazido pela nossa vida, não pelo teu querer, não pela sua vontade. Eu oro para que as vidas creiam no seu amor, creiam que o Senhor é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade que tenha surgido na vida delas. E que nessa tarde, onde a nossa voz estiver chegando, que estiver ouvindo, que estiver enferma, que elas creiam, Senhor Jesus, no teu amor, na tua bondade, no teu poder, e que elas recebam de ti a cura que o Senhor nos concedeu por suas feridas. E que elas sejam, Senhor Jesus, estabelecidas na sua saúde, que elas fiquem bem novamente, para que assim elas possam viver o que é a vontade do nosso Pai, que vivamos bem, que vivamos com saúde. Eu oro também pelos lares, pelas famílias que estiverem vivendo, que estiverem passando, enfrentando alguma dificuldade. Senhor Jesus, nós sabemos e cremos que o Senhor é a paz. Aonde o Senhor está, a sua paz reina, a comunhão reina, a tranquilidade reina. Senhor Jesus, a tua graça reina, o teu poder. E é o que nós pedimos ao Senhor nesta tarde, Jesus. Nós buscamos ao Senhor. Está escrito que quando nós buscamos ao Senhor, nós achamos ao Senhor. Quando nós pedimos alguma coisa ao Pai em teu nome, está escrito que o Senhor faz para que o Pai seja glorificado e a nossa alegria seja completa. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor zela pela nossa vida. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem prazer em nos abençoar, em cuidar de nós. O Senhor tem prazer em ser o nosso pastor, o nosso defensor, o nosso protetor. Senhor Jesus, o Senhor tem prazer de nos ver bem. É da vontade do nosso Pai que vivamos bem, que sejamos salvos de toda, de qualquer situação. É a vontade do nosso Pai que nós tenhamos vida eterna. É a vontade do nosso Pai que quando nós estamos enfrentando algum problema, alguma adversidade, é que a gente chegue aqui, que a gente busque em oração e peça uma provisão, peça um socorro para aquela necessidade que estamos necessitando. Senhor Jesus,
que todos nós vivamos nessa certeza e confiança do seu amor por nós. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, Pai, que nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse amor tão imenso. Obrigada, Senhor Jesus, por ter se entregue como um sacrifício vivo ao nosso Deus, ao nosso Criador, em nosso favor, para que através da sua vida nós viéssemos a receber de Deus a abundância da sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Está escrito que o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é gracioso, o Senhor é benigno, é compassivo, é longânimo. Grandes coisas Jesus, o Senhor, realizou na cruz em nosso favor. Que nós venhamos a ter o conhecimento de toda a sua obra redentora na cruz em nosso favor, para que nós não venhamos a ser destruídos pelo mal, pela falta do conhecimento da sua obra, Senhor, redentora na cruz em nosso favor. Senhor Jesus, eu peço, visita cada vida nesse mundo. O Senhor sabe o que cada uma está vivendo, exatamente nesse momento, nessa hora, Jesus, da tarde, o Senhor sabe o que cada vida está passando, o que cada vida está enfrentando, o Senhor sabe o que surgiu na vida de cada uma nessa tarde, que o Senhor vá de encontro a essas pessoas e supra a necessidade delas, meu Senhor Jesus, que toda vida que estiver clamando ao Senhor nesse momento seja salva. Quem estiver, sejam respondida, todos os que invocarem o teu nome nessa tarde, sejam salvos. Quem te pedir ajuda, Jesus, que receba. E quem te procurar, que encontre, meu Senhor Jesus. E que todos venham desfrutar do seu imenso amor e bondade. Nós oramos a ti, Jesus, nesta tarde, agradecidos, a certeza de que somos ouvidos e atendidos quando pedimos ao Senhor alguma coisa. Eu peço por este programa evangelístico também, que ele continue sendo uma bênção, que através da vida do pastor Roberto, com este programa evangelista, Senhor Jesus, vidas, muitas vidas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam ganhas para estar junto contigo, porque certamente um dia o Senhor vai voltar, né, para nos dar, para voltar todos aqueles que ouviram falar de ti, que creram no Senhor e te receberam em suas vidas. Muito obrigada. Nós oramos agradecido nessa tarde, em teu nome, Jesus Cristo. Amém e graças Amém. a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Nosso muito obrigado, a missionária Luceni. Deus abençoe você, toda a família aí, rica e abundantemente, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. A missionária a missionária tem um compromisso agora e ela vai deixar a sala de transmissão. Fica na paz. Amém, pastor. Ok. Então, voltamos agora com o pastor Hamilton. Já quero passar para ele toda a palavra, todo o tempo em que ele vai estar se apresentando e também vai nos trazer um testemunho maravilhoso para todos nós que estamos aqui ligados no programa O Evangelista. Pastor Hamilton, eu quero avisar para o irmão que a parte técnica vai enviar um aviso para você quando estiver faltando 5 minutos para encerrar o seu tempo. Tá certinho? Para você ficar aí bem situado, dentro do tempo, o pastor Paulo Vitor vai enviar o aviso. Então, seja bem-vindo mais uma vez, pastor Hamilton Matias. Amém, amém. Meu querido pastor Roberto Alecrim e toda a equipe da emissora, mais uma vez, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, né? E eu gostaria de mais uma vez, pastor, a palavra de Deus diz que nós temos que dar honra a quem tem honra, né? Eu queria parabenizar o nosso irmão Franklin Nunes, lá em Campina Grande, com aquela equipe. Aquilo me emocionou demais. Me emocionou muito porque eu já fiz muito esse trabalho quando eu era mais jovem. E eu sei como é prazeroso, como alegra o nosso coração e como a gente se renova quando a gente faz um trabalho como aquele.
Viu, pastor Hamilton Matias? Esse trabalho que nós apresentamos agora, passamos bastante coisa aí do trabalho que foi feito no dia 2 de novembro, lá em Campina Grande, na Paraíba, né? Foi um Certo. trabalho que foi feito na porta do cemitério, e ele Uhum. esteve com a gente aqui na terça-feira, e nós mostramos também esse vídeo. Olha, amanhã, lá na Paraíba, na cidade de Esperança, vai acontecer a Quinta Cruzada Evangelística. O Rei está voltando. Amanhã, na cidade de Esperança, na Paraíba. Início, 9 horas da manhã. E aí vai ter evangelismo na Feira Livre, no centro da cidade, no hospital, no presídio. Vai ter ação social a partir das 14 horas, vai ter uma festa para as crianças às 15 horas e vai ter também às 19 horas um culto ao ar livre lá no centro da cidade. O trabalho é promovido pela segunda igreja congregacional lá da cidade de Esperança, junto com a UMEPA, União Missionária para a Evangelização da Paraíba, e com apoio da Rádio Porto Seguro, lá do Leandro Braga, que está nos assistindo. Tá bom, pastor Matias? Pode retomar com a sua palavra. Amém, querido, amém. Nosso abraço a Leandro Braga, nosso grande parceiro de rádios, né? E como eu ia falando, o interessante é o trabalho em equipe que eles fazem, né? Ali a gente pode contemplar algumas pessoas que a gente já conhece através do rádio, como o nosso irmão, a cantora lá, né? A nossa irmã Sandra e o esposo, é, 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 esqueci o negócio, Alessandro, não, esqueci o nome dele, mas olha, o nosso irmão pastor Aracildo lá com eles, né? Ali também, olha, foi tremendo, é tremendo porque eu admiro, pastor, eu vejo o trabalho em equipe como se fosse uma família, sabe? Uma família trabalhando em pró daquilo que tem que ser resolvido. E o senhor sabe que a união, ela faz a força, né? Ela faz com que as coisas aconteçam. É uma pena que muita gente não tem essa visão de trabalho em equipe, mas é a melhor coisa. Mas já parabenizamos o nosso irmão e toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus, que é único e digno de todo louvor, de toda adoração, né? E o que eu quero dizer, pastor, quero aproveitar aqui o meu espaço para dizer que eu já fiz muito esse trabalho e Deus já me recompensou. Eu não fiz nem pensando, nem analisando o que ia acontecer comigo, mas eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 15 anos fazendo um trabalho aqui num povoado chamado Pirapitingui, que fica no estado de Itu. Aliás, fica no município de Itu, estado de São Paulo. O senhor deve conhecer aquela região, né? E é um lugar que antigamente era uma fazenda, eles desapropriaram e fizeram um hospital para tratar de pessoas com rancenias, né? E eu ia todo terceiro domingo, eu era responsável pelo culto naquele lugar. E eu tinha ali, eu criei uma liberdade, uma comunhão até com os espíritas, porque eles tinham lá dentro um centro, e era uma confusão de crente com espírita, e não sei o quê, e aquela briga toda, quando um espírita estava dando numa casa, dando um passe, um crente chegava e começava uma briga com o espírita, e aí a minha turma, que era responsável pelo terceiro domingo, a gente tinha uma reunião semestral, e nesta reunião, o chefe lá do centro espírita chegou para mim e disse: Você que é o pastor Hamilton? Eu falei: Sou. Ele disse: Parabéns. Eu falei: Por quê? Porque a sua equipe nunca afrontou ninguém nosso nas casas. É a única equipe que respeita a gente e a gente tem um respeito muito grande e um carinho por você. E aquilo, pastor, me deixou muito feliz porque Deus não criou a gente na terra para julgar ninguém, nem para ficar brigando com ninguém, né? Nem querendo ser melhor do que ninguém. Ele deixou a gente para levar o evangelho da paz de uma forma que as pessoas possam absorver, entender e crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? E isso me deixava muito feliz e na época eu nem entendia porque eu estava ali, mas logo em seguida, depois que eu parei o trabalho lá, por outros trabalhos que eu acabei fazendo em outras regiões, outras responsabilidades que surgiram, eu fui contraído pelo um câncer, né? De cólon, câncer no intestino. E isso já vinha há muito tempo, e eu não sabia porque eu achava que todo mundo ficava doente, menos eu, né? Ainda mais sendo um cristão, a gente pensa assim, não, Deus está comigo e eu sou vacinado, mas as coisas acontecem com todo mundo, né? Então, ninguém está livre. E ali eu lembro que quando eu descobri essa situação,
já vinha um pouco de longe, já estava quase que fugindo do controle da medicina, né? E foi quando eu conheci a Beth, né? Que foi minha esposa até poucos dias e hoje continua sendo minha amiga. É a mãe de uma filha que a gente tem de 10 anos. E ela me ajudou muito. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela começou a me empurrar para o médico. Porque eu vivi num outro casamento muitos anos e como já estava assim meio desmotivado, então eu estava sem forças para me cuidar. Mas aí ela me incentivou, me mandou para uns médicos que eu não sabia nem o que eu ia ver nos médicos, eu não entendia nada de médico, nunca tinha usado médico. Eu sei que Deus, resumindo, pastor, porque o assunto é muito grande, a gente precisa resumir. Mas Deus preparou o médico certo, a clínica certa, o hospital certo. Eu tinha um convênio que era o básico do básico, só para não dizer que não tinha, porque como eu achava que eu nunca ia ficar doente, servo de Deus, na minha ignorância, né? Eu não vou ficar doente nunca, porque Deus não vai deixar. Mas nós estamos na terra, e enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a qualquer situação, né? Nós estamos sujeitos a um acidente, estamos sujeitos a tomar um tiro, estamos sujeitos a tantas coisas. E a minha chefe, eu lembro que ela sentou comigo e falou: Hamilton, você trabalha na rua, trabalha com valores, com carro personalizado, que de longe as pessoas te vê, sabe quem é você. Então, você precisa ter um convênio, porque se você cai numa situação difícil, de um acidente, por exemplo, como é que você vai ser socorrido imediatamente? Aí, ela me conscientizou a fazer um convênio, né? Aí eu falei, então faz aquele que é só para dizer que tem. Mas, pastor, mesmo esse só para dizer que tem, Deus não me deixou faltar nada. Ele preparou tudo, tudo, tudo. E eu lembro que eu ficava, quando isso tudo aconteceu, eu não sabia nem ligar, nem agendar uma consulta. A recepcionista da empresa era quem agendava minhas consultas com o maior carinho, com o maior, sabe? Ela chegava, olha, Milton, eu agendei 5 consultas para você, com 5 especialistas no mesmo segmento, para você se familiarizar com ele e ver desses qual que você vai se sentir à vontade para fazer a sua cirurgia. E assim foi, pastor. Eu sei que daqueles 5 que ela agendou, não era nenhum. Quando eu fui no terceiro, Deus já preparou o quarto, que não era daqueles 5, já foi indicado por um daqueles que eu estava passando, disse, olha, você pode ter um amigo também, assim, porque era assim, todos eles tinham ocupação e o meu caso era urgente. Então, todos esses clínicos cirurgião, oncologista, eles não podiam atender de imediato, então um foi passando para o outro, sabe? Eu sei que caí na mão de um médico chamado Dr. Patrick, lá na Consolação, aqui em São Paulo. No dia que eu fui no consultório lá, no centro, era um centro só de tratamento médico, do câncer. É, Aí, quando eu bati de frente com o médico, parece que eu tinha sido criado junto com aquele médico. Parece que eu estava conversando com vocês aqui, sabe? Com um amigo de infância. E aí eu disse, aí já veio aquela confiança, é esse médico que vai te operar, que vai me operar. E ele começou a falar a minha língua, fazer umas perguntas e tal, perguntar em que eu cria, né? E tal, porque é normal os médicos, eles perguntam, e quando eu falei que era uma pessoa cristã e tal, que acreditava muito em Deus, ele falou, é um grande passo. Ele não falou o que ele era, ele só que falou assim, é um grande passo para que você tenha um tratamento bem sucedido. Porque quem tem fé, quem crê em Deus, né, tem mais estrutura. Não é como pessoas que não creem em nada, ou que às vezes creem em tudo, mas dentro da crença geral não creem em nada, é, acaba não resistindo. Quando sabe de uma notícia como essa, que eu soube, a pessoa desanda, se afunda, o chão se abre e a pessoa cai dentro, né? Eu vi muitos casos assim durante o meu tratamento. Eu sei que eu preciso resumir porque o assunto é grande, mas eu quero ser rápido aqui para que as pessoas entendam, porque eu tenho certeza que isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um, já deve estar acontecendo com muitas pessoas, mas as pessoas saibam que há um Deus acima de tudo, que está no controle de tudo e que nada é impossível para esse Deus. Resumindo, nós fizemos o tratamento, ele disse que com 15 dias você volte para nós sabermos
se vai haver necessidade de fazer a quimioterapia, porque até então a biópsia não tinha dito o que era. Os médicos sabem, né? Mas eles não falam de cara. Mas a biópsia não tinha, ele não declarou que era maligno. Mas quando foi com 15 dias, eu voltei para tirar os pontos e ele declarou: olha, a notícia não é boa, mas fique tranquilo, está tudo sob controle. O tumor que foi tirado de você é maligno, você precisa fazer quimioterapia, são 12 sessões de 15 em 15 dias. Aí, pastor, aí pense numa coisa difícil, viu? Coisa ruim, que só de pensar eu passava mal, mas tudo bem. Passamos, fizemos, Deus foi dando direção. A nutricionista, pastor, ela me ensinou remédios naturais, que ela disse: eu não falo isso para ninguém, não sei por que estou falando para você, porque nós somos proibidos pela indústria farmacêutica de falar de remédios naturais para as pessoas que estão se tratando de câncer. E ela me falou e pediu o segredo, falou: olha, você vai fazer isso, 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 que isso vai te ajudar muito. Eu sei, pastor, que nas terceiras sessões que eu estava fazendo, quintas sessões, a médica já dizia: rapaz, eu nunca tratei um paciente que nem você, que está com uma recuperação tão rápida. E no dia que ele tirou, que ele me deu o resultado que era maligno, ele falou, pastor, que eles falam numa linguagem médica, né, que a gente não entende, mas ele falou assim: junto com o tumor saiu 22 gângulas, que eu não sei o que é isso, mas resumindo, é como se fossem uns filhotinhos do câncer que tivesse já partindo, se preparando para partir para outros órgãos do corpo. Tá certo. Pastor Hamilton, nós vamos a um breve intervalo, você volta daqui a pouquinho, sempre no mesmo link, tá bom? Vai Ok. entrar mais um videozinho aqui e vamos ter uma paralisação. Retorna no mesmo link e também a meu microfone, tá bom? Vamos mais Ok. um vídeo comercial aqui de missionário, a gente já retorna. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o espanhol fala? Pensa, bem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Então temos que quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, então como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. É um continente pós-cristão, onde a depressão é um dos maiores males do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, não só na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência.
Que muitos vão falar, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, é estratégia. Como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus. Mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima, e mais a igreja católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chama a nossa atenção é eles falarem, tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Isso a gente não pesa. No nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Evangelizar ou o tempo, vou orar o tempo que está sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho para dar uma oferta. Desculpe, pessoal, não entendemos que missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Da Paraíba, cidade Esperança. Amanhã, o dia todo, vai estar acontecendo aí na cidade Esperança, na Paraíba, a 5ª Cruzada Evangelística. O rei está voltando na cidade de Esperança, na Paraíba, tá bom? O dia todo aí, programação vai começar às 9 da manhã, vai até às 19 horas. Pastor Hamilton retornando para a continuidade da sua participação. Pastor Hamilton Matias. Amém, amém. Graças a Deus, meu querido pastor. Estou no ar já, né? Estou no ar? Sim, sim. Amém, sim. amém. Eu quero pedir desculpas e perdão para os nossos ouvintes, pessoas que estão nos assistindo, porque eles estão interagindo comigo e nós aqui não temos, não dá para interagir com eles, porque senão a gente, né, o nosso tempo aqui, nós estamos em 3 aqui, e o tempo, então eu preciso voltar lá ao testemunho,
que eu sei que vai edificar a vida de muitas pessoas, né? Eu preciso também estar dando esse testemunho no meu programa, porque a gente tem dado umas pinceladas, mas não tem dado em detalhe como a gente está aqui hoje. Aliás, eu quero agradecer a vocês por esta oportunidade, que eu queria muito dar esse testemunho, mas eu nunca tive uma oportunidade de dar ela assim para o mundo, porque nós estamos aqui falando para o mundo, né? Então, eu agradeço demais a Deus e a vocês por esta rica oportunidade, porque eu acho que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que isso que nós estamos fazendo não é nada. E aí, voltando lá ao assunto, quando o médico falou de metástase, né, ele falou assim, olha, você já estava começando a virar, algumas coisas aí estava começando a virar, para virar metástase. E eu nunca vi falar nem nessa palavra, não tinha ideia nenhuma o que que era, mas depois eu descobri que metástase é como se fosse uma célula que sai espalhando o câncer pelo corpo inteiro, levando para pâncreas, para fígado, para rim, para todos os lugares, para todos os órgãos do corpo, né? Resumindo, fizemos o tratamento, foi uma bênção, eu fiz as 12 sessões sem faltar nenhuma. Deus, eu sempre precisava de um acompanhante. O meu pastor, o pastor Severino, sempre me ajudou na época. Cedinho ele já estava lá em casa para ir comigo, né? Depois eu já podia ir sozinho, mas sempre tinha que ter acompanhante. Mas aí não fiquei o tempo todo nas costas dele. Mas aí Deus preparou outras pessoas para me ajudar. Então foi assim, pastor Alecrim e ouvintes que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Esse é o nosso Deus. É o Deus que a gente não, eu, por exemplo, antes de ser servo de Deus, nunca imaginei, né, o trajeto que Deus tinha para mim, o cuidado que ele tinha comigo, que ele tem comigo, porque isso é cuidado, isso é ele, é prova que ele está conosco, né? É prova de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, porque aí eu aprendi a me aproximar mais de Deus. Sempre, antes mesmo de ser cristão, eu sempre obedeci a Deus. Só que eu conhecia Deus como muitos conhecem hoje, né? Como ser superior, que está no controle da chuva, que está no controle da natureza, de uma coisa e de outra, mas que tanto faz. E não é assim. Deus, ele está até no nosso lado, quando nós estamos dormindo, tem um anjo ali no comando de Deus, cuidando da nossa respiração, do nosso canto ali onde nós estamos, do nosso trabalho, do nosso trajeto para onde nós vamos, né? Então, a gente só descobre isso quando a gente tem uma intimidade, quando a gente cria um vínculo com esse Deus. E foi assim que eu me aproximei cada vez mais. Eu já tenho, graças a Deus, 32 anos, né, no caminho do Senhor, e nunca pensei em sair nem por brincadeira. Eu tenho, às vezes, me decepcionado com algumas coisas que acontecem, né, com o ser humano, não com Deus, com o ser humano, porque o ser humano é assim como eu, sou falho e tem muita gente também que estamos na terra, somos imperfeitos, mas Deus é misericordioso nas nossas vidas e faz com que a gente continue na caminhada, né? E aí, pastor, eu fui concluir e só voltando um pouquinho lá atrás, essa cirurgia que eu fiz, ela na época, e meu salário era em torno de uns R$ 2.000 na época, por mês, essa cirurgia se fosse pagar particular, ela era em torno de 100 a 120 mil reais. E a quimioterapia que eu fiz, né, por baixo, 350 mil. Porque cada sessão era na faixa de 35 mil, cada sessão, eu fiz 12. Então, se a gente multiplicar aí, né, e aí, pastor, Deus foi preparando tudo e eu passei por tudo isso. E agora, todos os meses, no início do tratamento, era de 6 em 6 meses. Aí, no segundo ano, passou a ser de ano em ano. E agora, estou fazendo de 2 em 2 anos, né, o acompanhamento com a colonoscopia, que é o exame que detecta como é que está a situação, né? E a última que eu fiz foi agora em novembro passado. O médico disse que só tem um sinal só, que está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. Glória a Deus. Então eu fiz 10 anos. Essa cirurgia aconteceu em 2014 e agora nós estamos em 2024, né? E eu vou lhe dizer, pastor, enquanto eu fiz o tratamento, muitas pessoas que estavam comigo do meu lado, porque a gente ficava numa sala assim cheia de tripé com soro, né? Que é a quimioterapia. Muitos daqueles, na outra semana a gente não via mais. E os enfermeiros, porque a gente acaba criando um vínculo, criando uma amizade. E aí a gente perguntava para o enfermeiro, cadê fulano de tal? Ah, fulano de tal
foi embora, não resistiu. Então, eu acho que nesse tratamento, mais de uns 5 ou 6 que estava fazendo comigo, durante o tratamento, foram embora, sabe? E aí eu Sim. louvo a Deus por isso, porque realmente eu pude ver que Deus é comigo, que Deus cuida de mim e que Ele tem um interesse em ter um relacionamento profundo com o ser humano. Nós, cada um de nós, que temos que entender isso, né? E buscar realmente nos aproximarmos de Deus, porque Ele é maravilhoso, pastor, Ele é maravilhoso. É, e a gente sabe que o inimigo ele trabalha 24 horas em derredor, né, da gente, querendo nos destruir, trazendo às vezes fantasias, coisas que aparentemente, né, vai nos favorecer, mas deixa que são ciladas, são armadilhas para nos tirar da presença de Deus e principalmente do propósito de Deus em nossas vidas, que é o propósito de salvação. E aí, pastor, eu só. Sim. Pastor Hamilton, dentro aí do seu relato, um dos médicos, eu acho que foi aquele que te operou, Sim. ele deu uma palavra que praticamente uma sentença. Quando ele perguntou a sua crença, e você falou que você era um homem cristão, né? Agora já como servo de Deus, Sim. e ele disse assim, isso daí ajuda muito, porque a pessoa que tem fé, não é crença, pessoa que tem fé em Deus, tem uma outra reação, Exato. que é emocional, psicológica e espiritual, que entra no campo do transcendental, coisas que a gente não entende. E o seu testemunho, pastor Hamilton, é muito importante porque o que você está falando, o que você está verbalizando, você está dizendo para todos nós o seguinte: Deus é bom, Deus é santo, Ele é vivo e Ele ainda é o mesmo. Ele ainda continua operando o milagre conforme Ele quer. Muitas das vezes não vai ser conforme a gente quer. Muitas das vezes, pastor Hamilton Matias, não vai ser a vontade de Marta e Maria. O que Marta e Maria disseram para o Senhor Jesus quando ele chegou lá, em Betânia? Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Muitas das vezes nós somos essa Marta, essa Maria. Nós queremos o socorro de imediato. Mas Jesus falou, olha, se creres, verás a glória de Deus. O irmão creu. O irmão creu, viu e está desfrutando hoje da glória de Deus na sua vida. É por isso que o seu testemunho ele é atual, ele é impactante, ele é importante, porque o irmão está dizendo com todas as letras, Deus está vivo. Amém. Ele vê né, a nossa necessidade, ele vê o nosso problema e ele nos abençoa. Pastor Hamilton, ontem, quando nós conversamos, você falou do seu testemunho, eu fiquei tributando já a Deus ação de graças. E hoje pela manhã, antes de começar a ouvir o seu programa, eu já estava orando por esse momento agora, e eu estava recapitulando, sabe o que, pastor Hamilton Matias? Eu estava recapitulando como que Deus foi benigno para comigo. Pastor Hamilton, aqui, ó, dá para contar aqui? Quantos dedos tem aqui? 6. 6 livramentos de morte por afogamento. Eu sofri 6 afogamentos de morte, eu sofri. E o Senhor, Ele me socorreu das 6. Foi Ele, eu tenho certeza que foi Ele, usando pessoas para poder me livrar da morte 6 vezes, assim como Ele também te socorreu. Então, desculpa te interromper, mas eu tinha que falar também. Ao Senhor, nosso Deus, toda honra e toda glória. Pode continuar, pastor Hamilton. Amém. E qualquer coisa vocês me dão um aviso aí, viu? Então, aí fizemos o tratamento, graças a Deus, foi uma bênção. Deus nos deu a alegria de ficar bom, né? E dar continuidade na vida. Voltei para a empresa a trabalhar. E aí
muitas pessoas não acreditavam, né? Falava, "Pô, mas como é que pode, hein? A pessoa estava. Porque o médico, a princípio, o médico mandou uma carta para minha empresa dizendo: esse rapaz tem 6 meses de vida se ele, para ele se cuidar. Ele tem 6 meses de vida e ele precisa se cuidar. E aí eu nem sabia, né? Porque ele escreve, ele manda para lá, mas ele é tudo de uma forma que a gente, para não traumatizar a gente, né? E eu sei que quando eu recebi o resultado, que eu cheguei na empresa, pastor, que a secretária viu, ela botou lá no Google, né? E virou a tela do notebook pro lado dela, e aí disse. Aí começou a olhar assim, e rapidinho ela foi lá e fechou a tela, né? Fechou. Aí eu disse: o que aconteceu? Não, não, não é nada não. Fica tranquilo, o teu médico vai explicar o que é que você tem. Isso na biópsia, né? Do descobrimento do que eu tinha. E aí, pastor, esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, né? Aí eu me tratei e tal. Aí eu falei assim, puxa vida, agora que Deus me deu vida de novo, eu vou comprar uma moto, que agora eu nasci de novo e tal, né? Olha, olha como a gente é desobediente. E aí, rapaz, comecei a andar de moto e tal, retornei ao trabalho, ia trabalhar de moto, e o pessoal da empresa, cuidado com moto, moto em São Paulo é muito perigoso e tal. E aí eu sei que é uma continuação dos livramentos, tá? Porque você falou de 6, eu quero assim falar rapidinho. Eu sei que essa moto, o que aconteceu? Era uma moto muito visada para roubo. E quando foi um dia, eu estava vindo do monte. Eu fui orar no monte com um grupo de pastores. Quando eu chego numa quebrada aqui em São Paulo, que eu passei naquele lugar, dois motoqueiros começaram a me seguir. Dois caras de motos, numa moto só, começaram a me seguir. E eu tinha capacidade de andar mais do que ele, porque a minha moto era mais potente e eu estava sozinho, né? Mas aí eu acreditei e confiei em Deus. Eu falei assim, eu vou me espedaçar, passar em farol vermelho, arriscado a... E quando eu percebi que estava seguido, eu falei, Deus, comecei a orar, né? Deus me guarda. Pastor, eles chegaram, eles andaram ainda uns 2 quilômetros me seguindo, até que chegou uma hora que eles emparearam comigo. Eles emparearam e já foram metendo o ferro em mim, né? E dizendo e sabe como que é? Eles vêm com umas expressões que já dá uma pane na gente, né? Eu falei, pode levar, pode levar. Não, mas você é polícia? Eu estava vestido de calça jeans e bota e camiseta preta, né? Na cabeça deles eu era PM. E aí começaram a me dar uma geral e não acharam nada. E aí só que, pastor, quando ele botou a arma em cima de mim, assim, na direção do tanque da moto, ele deu uma puxada e eu vi a arma mastigando. Sabe quando você dá aquele crack e não sai bala? Então eu já senti ali o livramento de Deus, né? Eu falei, e até pensei, eu podia dar um bote, mas eu imaginei o outro estava do lado. Vai que o outro estava com a arma também, né? Eu falei, não, Deus, se Deus já deu esse livramento, se essa bala não saiu aqui, é porque Deus está cuidando. Eu não preciso fazer nada, que Deus já está fazendo, né? Eles levaram a moto e eu fiquei lá no meio da rua de madrugada, era de madrugada. Aí fui para um posto de gasolina e tal, e lá é, eles não me levaram o telefone, não levaram nada. Eu liguei para um amigo, o amigo foi me socorrer, me levou para casa e tal. Com 10 dias a moto foi encontrada. Sim, aí fiz o boletim de ocorrência. Com 10 dias a moto foi encontrada, mas o abestalhado aqui pegou, gastou quase R$ 4.000 na moto para arrumar o que eles quebraram, porque em 10 dias eles conseguiram detonar a moto todinha, sabe? Aí eu fui, arrumei a moto e falei, não, agora eu vou andar menos de moto, né? Vou andar nos horários. Beleza. Quando foi com um mês mais ou menos, passou, eu estava indo pegar o vinho da Santa Ceia para a gente servir na igreja que eu era diácono, desse ministério que eu estava na época, e aí a gente precisava montar a ceia. E eu falei, não, eu vou de moto lá. O pastor falou assim, você tem como você pegar lá? Vai com o meu carro. Eu falei, não, eu vou de moto, que moto é mais rápido e tal. E eles estavam fazendo o almoço, para a gente ajeitar o almoço e servir, e ir para a igreja para preparar a ceia. E eu fui comprar o suco de uva, né? E venho lá, eu estava uns 70 por hora, porque a rodovia, a avenida permitia essa velocidade. Pastor, eu não sei de onde saiu um Uno, velho, todo enferrujado, rapaz. Quando eu vi, eu estava em cima dele, eu bati e caí desmaiado. Aí, aí o meu pastor falou assim, Hamilton, ele vivia falando para mim, Hamilton, não anda de moto, você não tem necessidade de andar de moto. Aí ali pastor, eu fraturei três vértebras aqui na frente.
aonde elas se juntam aqui no peito, né? Que até hoje dói. Isso já faz 6 anos, vai fazer 7 anos, até hoje dói. Mas fui curado, graças a Deus. Mas eu sofri muito. Aí eu entendi que não era para mim andar de moto, porque esse já era o terceiro livramento, né? O do câncer, o do assalto, que o cara, a bala, se ele tivesse, se aquela bala tivesse saído, se não tivesse pegado na minha barriga, mas tinha tirado um fino muito grande, porque foi na direção assim, sabe, da minha barriga. E tiro no tórax pode ser fatal, né? E aí veio esse terceiro livramento. Aí todo mundo falou por uma boca só: olha, Deus tem muito amor, Deus está te amando muito, Deus está tendo muita paciência com você. Aí pronto, aí eu dei fim à moto. Quando ela apareceu, eu dei fim. E quando ela apareceu, não, quando eu consertei ela, passei para, eu nem montei nela mais, pastor. Para ir emplacar, naquele tempo a gente tinha que ir no Detran emplacar, eu não tive coragem. Eu paguei uma pessoa do Detran para ir emplacar ela a domicílio em casa, porque eu falei, não, Deus, é isso, meu pastor, é isso. Eu sei que o tempo está acabando também, né? Não é muito tempo que a gente tem. Você também tem alguma coisa para encerrar aí, mas isso não é para minha glória, não é querendo me engrandecer, mas é para a glória de Deus. Porque se não fosse Ele na minha vida, pastor, é como o senhor falou, né? Sobre a pergunta do médico. O médico disse que a fé, e ele falou, ele não falou em Deus, né? Ele falou assim: a tua fé vai te ajudar 40%. A nossa parte a gente faz, mas o paciente tem que fazer a parte dele. E uma das partes que você tem é acreditar, é ter fé que a coisa acontece. Então, isso aconteceu comigo, né? E eu agradeço muito a Deus porque estou aqui contando a história e que isso sirva de experiência para muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho. E se tiverem dúvida, se quiserem saber mais detalhe, pode me procurar, pode procurar o pastor Alecrim, nós estamos aí, se tornamos uma pessoa pública hoje por causa do nosso programa, né? Estamos aí para falar desse Deus. E eu acho que eu vou falar de Deus até enquanto eu estiver respirando, eu estou falando das misericórdias de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia. Outro dia, pastor, o cara me questionou: quanto você ganha para fazer o programa Cultura e Fé? Eu falei: rapaz, eu não ganho, eu já ganhei. Aí ele disse: você ganhou o quê? Eu falei: meu irmão, é tanta coisa que se eu for te explicar, mas olha, se não fosse o programa, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Então, o programa Cultura e Fé é só um complementozinho de muitas coisas que eu poderia fazer para Deus e não faço. Estou fazendo aí o programa Cultura e Fé e levando o Evangelho aos quatro cantos do mundo e louvando a Deus por isso, porque foi uma forma que Deus me deu de evangelizar, de trabalhar com a obra sem depender de ninguém, porque o trabalho em equipe é muito bom, mas precisa de muita direção, precisa muito de comunhão e de oração e da presença de Deus nas nossas vidas. E às vezes, pastor, a gente tem um ministério e o nosso ministério, dependendo de com quem está com a gente, o ministério acaba se contaminando e aí aquilo abre uma brecha para que a influência de Deus não seja por completo nas nossas vidas, não é verdade? Então eu Sim, louvo a sim, Deus, sim. porque eu tenho um trabalho praticamente assim. Eu, particularmente, né? Aí Deus vai e levanta o pastor Alecrim, lá do outro lado do mundo, levanta Franklin Nunes lá em Campina Grande, Leandro Braga, outro lá no sul do país, outro não sei aonde, e assim a gente vai fazendo a obra de Deus, realizando aquilo que Deus colocou na nossa responsabilidade. Eu quero aqui, pastor, agradecer, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero agradecer a vocês, primeiramente a Deus. Eu sempre agradeço primeiramente a Deus, porque sem Ele nada somos, né? E quero agradecer aos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e dizer que é uma pena a gente não poder interagir. São muitas pessoas, mas que Deus abençoe a cada um. E amanhã nós vamos estar falando sobre esse trabalho de hoje, sobre esse momento. Nós vamos estar falando no programa Cultura e Fé. E aí sim a gente vai poder interagir, que lá nós temos mais tempo, né? E mais. O rádio ele não tem fronteira, né? Ele vai no banheiro, dentro do carro, na cozinha, né? É diferente de uma reunião como essa, porque a É gente tem que verdade. ficar em frente à câmera, a gente não, Tática, é. a gente precisa ver, ouvir e ver, né? E o rádio você só precisa ouvir. Então eu agradeço a Deus aí pela vida de vocês, toda a equipe aí da rádio, a TV Meteoro, né? Isso. A TV Meteoro e toda a equipe aí, que Deus continue abençoando e que a gente continue com essa comunhão e com essa alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Amém. Amém. Bom, após esse testemunho, né,
abençoado, impactante, um testemunho real de um homem de Deus que foi curado dessa enfermidade que as pessoas têm medo até de falar. Mas Deus cura qualquer enfermidade. Ele tem todo o poder. Pastor Hamilton Matias, muito obrigado. Eu também agradeço muito a Deus pela sua vida, porque através do seu trabalho nas rádios, nesse pool de rádios webs que você administra aí, quem mandou mensagem agora há pouco, sabe quem foi? Daniel da Live, deve estar nos assistindo. Sim. Nem conheço ainda. O pastor Eliomar, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, mandou recado, falou do seu nome agora há pouco também. Raquel Santos está nos assistindo. Leandro Braga também, essa turma que você conhece muito bem aí. Amém. Pastor Hamilton Matias, ele faz um trabalho excepcional de transmissão de rádios webs, na Power Safe e em outras rádios webs espalhadas no Brasil que estão debaixo da administração do pastor Hamilton Matias. Segunda a sábado, 7 da manhã, de 7 às 8, programa Cultura e Fé na Power Safe Rádio Web, tá bom? Segunda a sábado, 7 da manhã. Pastor Hamilton, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Eu queria, se o tempo der, eu queria agradecer alguns radialistas, né, que foi por onde a gente deu o pontapé inicial, como nosso irmão Silvano Lira. Mais um minutinho. Isso, Silvano Lira, Manuel Lemos em Fortaleza, da Rádio Taquari, Leandro Braga da Rádio Porto Seguro, o nosso irmão Reginaldo Monteiro da Rádio RTV Barros Net FM, né? E por aí vai, são muitas. É que se a gente for falar, são muitas. Daniel da Live está nos dando maior apoio, inclusive agora ele está gravando o nosso programa, viu? E isso é bom demais, pastor, porque a gente, essa união, ela faz com que a gente ganhe mais credibilidade, né? Porque às vezes a gente fica falando e hoje acontece esse negócio de será que é verdade? Será que não é? Então, quando alguém me fala do pastor Alecrim, eu falo, eu conheço o pastor Alecrim, o trabalho dele é sério. Quando alguém fala de Hamilton Matias para o pastor Alecrim fala, eu conheço Hamilton Matias. Silvano Lira, eu conheço Hamilton Matias. Franklin Nunes, eu conheço Hamilton Matias. Leandro Braga, eu conheço. Então, isso de andar, de fazer a vontade de Deus e que isso fique documentado perante aqueles que estão com a gente, né? Aqueles que nos apoiam e diz, não, esse aqui eu conheço, o trabalho dele é sério. Nós estamos fazendo um trabalho para a África agora de arrecadação e tem muita gente contribuindo e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Aí tá bom, pastor, que a gente não pode se prolongar muito, né? Tá certo. Olha, pastor Hamilton, esse programa está sendo transmitido ao vivo, depois ele vai entrar lá na gravação do YouTube e depois também podemos mandar para o irmão compartilhar com todo mundo. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve conosco até o final, muitíssimo obrigado. Deus abençoe você. Amanhã, sábado, vai estar conosco pastor Laerte de França, diretamente de Portugal. Tá bom? Pastor Laerte de França amanhã. Pastor Hamilton, Deus abençoe você, querido ouvinte. Deus abençoe rica e abundantemente. Fiquem todos na paz. Um beijo no coração de todos. Beijo, pastor Hamilton. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá.